Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz a todos. Vamos, nesta semana, retomar o nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Desta feita, nós vamos meditar sobre a pergunta de número 30. Você que tem acompanhado, nós estamos estudando de forma continuada o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo nada mais é do que uma forma didática que a Igreja encontrou de ensinar, a doutrina. Nós encontramos em forma de perguntas e respostas, conceitos doutrinários e que ao longo dos tempos a Igreja Cristã os adotou como verdade a partir das Escrituras. Então, estes documentos, chamados catecismos, eles eram frequentemente utilizados para a instrução, tanto de novos convertidos como também de crianças, Curiosamente, há hoje quem diga que estes documentos eles são, como eu posso dizer, antiquados, porque são antigos e velhos, Tem muito tempo que foram confeccionados. E há quem diga também que eles são difíceis demais, E aí eu faço lembrar que esses documentos eram para ensino de crianças e também de novos convertidos. Em uma Europa que foi recém-impactada pela Reforma, onde o analfabetismo era a regra e por causa da fé reformada surgiram as escolas e a alfabetização, nós vamos encontrar nestes documentos algo que foi muito precioso para o desenvolvimento da Igreja naqueles dias, fazendo aí uma reviravolta em tempos de que a educação, e especialmente o estudo bíblico, ele era algo que era restrito ao clero, aos seminaristas, aos teólogos, aos frades, aos padres, mas com a Reforma Protestante houve essa preocupação tanto de o povo ter a Bíblia em sua própria língua, como também em que eles pudessem estudar a Bíblia. E aí os catecismos entram como uma ferramenta muito útil. Esse é apenas um dos catecismos, o de Heidelberg. Nós vamos ter vários catecismos. Catecismo de Lutero, nós vamos ter os catecismos e a Confissão de Fé de Westminster, que são os documentos de fé que a nossa igreja adota. E temos também o Catecismo de Heidelberg, entre outros. Então tá, vamos lá. Pessoal, uma breve recapitulação e instrução. Pergunta de número 30 hoje. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós vimos a pergunta de número 29, que falava sobre Jesus Cristo e por que ele era chamado de Jesus, que quer dizer Salvador. E vimos sobre a obra salvadora de Cristo e de como não há salvação em nenhum outro. A pergunta de número 30 ela vem para complementar esta ideia e ela vem de forma muito perspicaz a fazer uma denúncia, para consolidar ainda mais a ideia de que há salvação somente em Cristo Jesus. Veja a pergunta, eu coloquei no início do vídeo, se você não leu, quiser posteriormente conferir referências e reler a pergunta, está lá no início do vídeo. Eu vou ler. Pergunta: aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? Perceba como é interessante a estruturação do catecismo. Primeiro ele ratifica o Senhor Jesus Cristo como sendo o Salvador, e agora ele vai fazer a mesma análise de forma excludente, dizendo que há um único Salvador de forma positiva e agora de forma negativa não há em outro salvação. Para que fique muito claro. Por incrível que pareça, por mais que algumas coisas soem claras aos nossos olhos, há níveis e níveis de compreensão entre os membros e os irmãos. E coisas que parecem ser muito claras para alguns, para outros elas precisam de certa didática, de certa cautela no que diz respeito à estruturação deste ensinamento, desta instrução. Então o catecismo ele é extremamente cauteloso nesse sentido. Primeiro apresentando Jesus como Salvador e agora
fazendo a seguinte pergunta: aqueles que buscam, e ele é engraçado porque eles com fervor, né, de forma fervorosa, com fé, eles buscam de forma zelosa alcançar a salvação e o bem-estar nos santos, ou seja, tanto a salvação, eles buscam os céus, como também a paz com os irmãos. Mas aí entra o à parte, né? Eles buscam por meio de si mesmos ou de outra coisa qualquer. E a pergunta é: estes que assim o fazem, eles também creem no único Salvador, Jesus? É uma pergunta pertinente. A questão é: eles creem que Cristo é o único e verdadeiro Salvador? Não sei se você sabe, mas ao longo da história houve uma contenda no que diz respeito à forma da salvação, né? Existem alguns termos, né, como sinergismo, monergismo. Existem alguns problemas na história da igreja, alguns conflitos, como o que nós chamamos de pelagianismo, que foi a guerra doutrinária entre Pelágio e Agostinho, né? Nós vamos ter uma outra forma que é chamada de semi-pelagianismo, e após algum período nós vamos encontrar o surgimento aí do calvinismo, né? Então, existem posições distintas entre estes termos, justamente sobre essa questão, né? O que seria o pelagianismo? Qual é a ideia do pelagianismo? A ideia do pelagianismo é que, por meio das obras, os homens precisam buscar, alcançar, obter, né, e garantir a sua salvação. Por mais que você não ouça o termo com frequência, ainda é muito comum no meio tanto romanista como no meio evangélico a quem acredite que por conta dos seus próprios esforços obtém a salvação. Não se engane. As Escrituras elas não vão também afirmar sobre a salvação de que não há luta, de que não há esforço. Na verdade, é um caminho árduo, é um caminho difícil e nós somos ordenados a batalhar, tá? Não podemos chegar ao outro extremo de negar a necessidade de empenho, tá? Mas a discussão ela gira em torno de mérito, tá? Não é de tranquilidade ou não é passividade ou não, mas a questão de mérito, tá? E esse é o ponto central para que se desvencilhe das confusões que surgem em torno deste assunto. Mérito, né? O homem ele deve lutar, deve batalhar, o caminho é estreito, as lutas serão muitas, o mundo há de perseguir, denunciar, caluniar, e bem-aventurados são os que receberam este privilégio de não apenas crer no Senhor Jesus, mas também de padecer, né, por causa do Evangelho. Então nós sabemos disso. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos disso, nós cremos também de que o nosso sofrimento ele não produz por si só mérito. Os nossos esforços, o nosso empenho, a nossa dedicação, por si só, eles não têm mérito nenhum, tá? Nós cremos que, na verdade, eles são uma resposta adequada à obra que já foi realizada, né? E no que diz respeito à salvação, nós que somos calvinistas, cremos que o mérito ele é completamente do Senhor Jesus Cristo, tá? Veja a distinção. O pelagianismo ele apresenta que o homem precisa conquistar a salvação por meio de suas obras, né? Que a salvação ela é obtida pelo esforço e pelo suor dos nossos esforços, não é? E o semi-pelagianismo ele vai apaziguar um tanto esse extremo, dizendo que, embora a salvação não seja completamente por causa das nossas obras, mas as nossas obras elas contribuem para a nossa salvação, tá? E o calvinismo ele vai afirmar que as nossas obras elas não contribuem em nada para a nossa salvação. Lembre-se de que eu estou falando de mérito, né? O ponto
central a respeito destas afirmações é mérito, né? Como se, pelo nosso próprio esforço, nós fôssemos merecedores de salvação, ou como se, em parte, nossa salvação fosse conquistada por Cristo, mas nós precisaríamos complementar a nossa salvação por meio das nossas obras, não é? E, no caso do calvinismo, a ideia posta é que, no que diz respeito à salvação, não há mérito nenhum em nós, tá? Não é uma questão tão simples, por isso não foi uma discussão simplista que se encerrou com facilidade. Ainda hoje nós encontramos muitas divergências entre denominações a respeito desta forma de salvação ou não, monergismo, sinergismo, não é? Quem realiza a obra da salvação e tudo mais. Mas nós vamos à resposta da pergunta, né, que está mais alinhado com o que nós cremos. Veja, a pergunta, novamente, para que não se perca o raciocínio, é: aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? A resposta do Catecismo de Heidelberg é: não. Embora gloriem-se nele com palavras, eles, na verdade, negam a Jesus como o único Salvador. Veja, é possível que, mesmo crendo no conteúdo da fé, em parte, não é? Ou se gloriando, inclusive, do Evangelho, se nós não depositamos a nossa esperança de salvação única e exclusivamente em Cristo e nos seus méritos, nós, mesmo que indiretamente, negamos que Cristo é o único Salvador, ou que somente em Cristo há salvação. Isso é possível de acontecer, não é? E é necessário que nós tenhamos muito cuidado quanto a isso. Existem muitas pessoas e muitos tipos diferentes de credo no que diz respeito à salvação, não é? Há quem acredite que, por exemplo, né, no caso dos judaizantes, a descendência de Abraão ela adquire mérito para a salvação. Seria uma forma de salvação porque você é judeu, não é? Ou há quem julgue, né, por exemplo, nós temos um problema quando alguém morre, né? Porque a questão que fica na cabeça das pessoas é para onde ele foi, para o céu, para o inferno e tudo mais. E o que é muito comum nesses momentos é de que no momento do culto fúnebre, né, faça-se afirmações sobre o destino dos homens, muito embora nós não saibamos, né? Mas nós temos esse intento de afirmar, por exemplo, de que todos os pastores eles vão para o céu, né? E aí é preciso muita cautela, não que somente no que diz respeito a pastores, mas quanto a todo tipo de pessoa, tá? Nós conhecemos o comportamento, conhecemos a vivência, o testemunho, e isso pode contribuir para que nós creiamos que de fato eles estão com o Senhor, mas quem conhece os corações é o Senhor, e quem conhece o destino dos homens é o Senhor. Nós, embora tenhamos esperança, não podemos afirmar categoricamente sobre o destino de quem quer que seja pastor, seja criminoso, tá? Nós não sabemos, não conhecemos os corações. Mas veja bem, o grande ponto é possível que nós, mesmo fazendo parte de uma igreja evangélica, estejamos depositando a nossa confiança em outra coisa que não exclusivamente no Senhor Jesus Cristo? É possível, tá? Veja, há um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, que diz o seguinte: refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Veja o problema de contendas na igreja em Corinto, onde há uma associação tão íntima entre as ovelhas e os líderes, né? Ou Pedro, ou Apolo, ou Paulo, que eles são divididos por causa deste credo, né? Eu sou do time de um, eu sou do time de outro. E a pergunta que é feita pelo apóstolo acaso eles foram crucificados em favor de vós? Foram estes homens, foram os vossos líderes que morreram em favor de vocês? Foram os vossos líderes que
no nome deles em que vocês foram batizados. Não, foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não era justificável uma divisão no meio do rebanho de Cristo, tendo este partidarismo, uma fé segmentada por causa de homens. Né? Isso acontece em certa medida nos nossos dias? É possível que sim. Um é calvinista, o outro é arminiano, o outro é isso, o outro é aquilo outro. Se nós tomamos partido não por questões doutrinárias, e sim por questões pessoais, porque admiramos o homem tal, não é? Nós estamos cometendo um equívoco. Tá? Não que seja errado você ser calvinista. Logicamente, você não é calvinista por causa do homem João Calvino, da sua obra, da sua vida, dos seus méritos. Nós somos calvinistas porque concordamos com o sistema doutrinário que em grande parte foi forjado por ele e leva o seu nome. Tá? Mas não veneramos homens. Não podemos, né? Porque não são eles que nos salvam. Não são eles e não é deles que nós recebemos graça, e sim do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu quero que você abra também a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, onde a denúncia já não é na fé posta em líderes, mas na fé posta em si mesmo. Veja, o que diz o texto? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. A ideia aposta neste texto, nós sabemos que em Gálatas Paulo vai combater o legalismo, né, de forma veemente. Ele vai denunciar o pecado daqueles que julgam que por causa da sua obediência à lei eles obtêm justiça. A denúncia de Paulo é tão grave que ele afirma que estes que consideram-se justos por causa da observância da lei, eles estão decaindo da graça. Não é? Eles são desligados de Cristo por causa deste credo equivocado. Né? Porque, na verdade, quando eles creem que tem algum mérito por causa da obediência da lei, eles estão crendo em quem? Neles mesmos. Não é? Esse é o erro de um evangelho que apresenta Cristo como apenas um modelo de fé. Como assim? Cristo conseguiu e ele fez para provar que você também pode. É como se Cristo tivesse mostrado que é possível, então você também pode. Há um erro muito grande nesse sentido, porque a ideia é, se Cristo conquistou, você pode conquistar. Mas quem vai conquistar? É Cristo por ti ou você que vai conquistar seguindo o exemplo de Cristo? Você. Né? É você que luta, é você que batalha e no final das contas você vai dizer, eu conquistei. Na verdade, nós cremos que Cristo ele não foi apenas um modelo do que é possível. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito. Não é? Ele fez por nós o que não poderíamos fazer. Não poderíamos alcançar graça, não poderíamos pagar o escrito de dívida, não poderíamos ser redimidos. Nós, mortos, não poderíamos voltar à vida se Cristo não nos desse vida pelo seu Espírito. Então, no que diz respeito à salvação, ela é uma obra exclusiva de Cristo. Nós não desejamos ser salvos, estávamos mortos. Ele que nos dá o seu Espírito Santo, que nos dá vida, que nos une a Ele, e por causa dos méritos dele nós somos salvos. Já pensou se Cristo nos desse vida e depois dissesse, vai, segure a sua salvação, sustente a sua salvação. Ora, você que conhece o seu próprio coração, sabe que nós não conseguiríamos manter a nossa salvação. Não conseguiríamos sustentá-la. Se nós perseveramos, se em meio às dificuldades nós resistimos, se nós não nos encontramos desesperançados, é porque nós sabemos que é Cristo quem nos salva. Que são os méritos dele, que é a justiça dele, não a nossa. Então, qualquer um que, mesmo de forma empenhada, dedicada, busque a salvação ou o bem-estar com os santos pelos seus próprios esforços ou pelo mérito de outrem ou de qualquer outra coisa, ele não crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E isso fica muito claro à luz das Escrituras. E eu queria, para a gente fechar, ler com os irmãos também o texto de Atos, que é extremamente
pertinente para esta questão. Atos capítulo 4, versículo 12. Eu já devo ter lido ele com os irmãos, mas ele é simples, claro, né, e põe fim a qualquer dúvida. Veja, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo do céu não há nenhum outro entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas Cristo Jesus pode nos salvar. Apenas os méritos dele, apenas a obra dele, apenas a justiça dele, apenas a sua graça podem nos salvar. Então nós somos monergistas, nós somos calvinistas, nós cremos que a salvação é uma obra de Deus que envia o seu Filho ao mundo para salvar aqueles que ele de antemão escolheu, amou e predestinou. E essa é a linguagem das Escrituras Sagradas. É um Deus bom, santo e justo, amando pecadores, enviando o seu Filho e provando o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Não é? Então, sim, nós devemos ratificar isto. Cristo é o único Salvador e fora de Cristo não há salvação. Amém? Que o Senhor vos abençoe, queridos. Caso hajam dúvidas, né, eu vou tentar facilitar a interação, algum texto que não foi compreendido, algum questionamento, alguma passagem que você queira colocar também para que possa ser esclarecida, manda uma mensagem no meu WhatsApp ou comenta aí no vídeo e eu vou estar acompanhando os comentários também. Tá bom, meus irmãos? A nível de aviso, nós estamos nos preparando para voltarmos a nos reunir durante a semana, pelo menos uma vez durante a semana. Ainda estamos decidindo se na terça ou na quinta-feira, mas nós estamos caminhando para mais um trabalho, né? Temos sido cautelosos, não a reabrimos imediatamente e estamos esperando a situação estar favorável. Mas nós cremos que é possível sim, observando todos os cuidados do decreto municipal, abrir também durante a semana. Termos uma reunião no domingo e uma durante a semana. Tá bom? Estejam orando pelo conselho da igreja, que o Senhor nos dê sabedoria. Né? São dias difíceis, são dias maus, pessoas têm sofrido com a morte, com a perda, pessoas têm esfriado na fé, pessoas têm se distanciado da igreja, dos seus irmãos. Não deixe de orar pela nossa igreja, não deixe de orar pelo povo de Deus, tá bom? Um forte abraço a todos, que o Senhor vos abençoe.